Seja muito bem-vindo ao Ministério Fiel Podcast, esse lugar, esse momento, esse ambiente onde você aprende e conhece um pouco mais sobre o Ministério Fiel, suas vertentes. E nós estamos na nossa primeira temporada de podcast. Vários episódios já foram lançados e você tem nos acompanhado. Com certeza teremos coisas diferentes depois dessa primeira temporada. E hoje eu estou aqui com um excelente convidado, um professor, um pastor, um grande amigo, Wilson Porte. Muito obrigado, Wilson, por estar aqui conosco, por poder conversar nesse momento tão importante, né? A gente está virando o mês agosto para setembro, a gente está saindo de um período aí mundial de pessoas reclusas e é um tema super importante da qual a gente vai conversar hoje. Eu quero te agradecer por entender esse chamado de Deus, vivenciar isso, experimentar e transmitir isso de forma a que irá ajudar as pessoas. Amém. Obrigado, Marcílio. Obrigado a vocês aqui do podcast pelo convite. É uma alegria poder estar aqui com vocês. Muito bom. Bom, apresentando o pastor Wilson, se você ainda não o conhece, ele é pastor da Igreja Batista Liberdade em Araraquara, professor de Teologia Bíblica de Missões, Hebraico, Antigo e Novo Testamento no Seminário Martin Butzer, onde também é presidente do conselho, é mestre em Divindade pelo Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, Universidade de Mackenzie, mestre em Teologia pelo Puritan Reformed Theological Seminary e doutorando também pelo PRTS, que é o Seminário Reformado Puritano, que eu acabei de citar. É autor de 7 livros, casado com Rosana, pai de Natan e Ana. Bom, mas vamos falar sobre o nosso tema super importante. Wilson, eu queria entender, esse é um dos livros seus, né? A gente falou que tem 7, esse lançado pela editora Fiel, Depressão e Graça, o Cuidar de Deus diante do sofrimento de seus servos. E aí, a minha primeira pergunta, né, sobre esse livro em si é sobre a motivação de escrever esse livro. Você passou por algo específico? Você teve alguém muito próximo? Você, como pastor na área de aconselhamento, você viu a necessidade, talvez, de ter algo em português que pudesse auxiliar irmãos? Isso daqui é voltado mais para pastores? É voltado mais para o membro de igreja? Então, quando eu comecei o trabalho da igreja que eu sou pastor hoje, né, foi um trabalho de plantação em 2007. E logo no começo, praticamente todos os aconselhamentos bíblicos que eu fazia estavam envolvidos com pessoas com depressão. Muito que eu fazia era envolvido com pessoas de depressão. E aí eu decidi escrever várias pastorais, né, para compartilhar com a igreja nessas pastorais de domingo, de boletim de igreja. Sim. E depois eu juntei todo esse material, fiz uma espécie de um caderninho, dei para os irmãos, depois criei um blog, isso lá em 2008, 2007 para 2008, coloquei isso no blog, né? E eu comecei a estudar casos de pessoas na Bíblia que passaram por profundo sofrimento, relatar essas histórias. Depois eu comecei a estudar um pouco mais a respeito da própria depressão, para entender a depressão, por parte daqueles que estudaram esse fenômeno, né? Essa enfermidade, como ela é reconhecida por profissionais da área médica, e para poder explicar isso numa linguagem que ajudasse especialmente as pessoas da igreja, porque sempre existiu e ainda existe dentro da igreja pessoas com muita dificuldade para entender isso, porque existia e ainda existem pastores que ou dizem que é pecado, ou dizem que é demônio, ou dizem que não é nada, que é uma frescura só da pessoa, que é só você arrumar alguma coisa para ela fazer, e tipo, arruma um terreno para capinar que a pessoa melhora, né? Sim. Então, tem muita gente que não entende o que é isso e que julga de uma maneira muito mal, né? Às vezes, há pessoas que estão em depressão e não aceitam isso, e não aceitam médico, não aceitam remédios, não aceitam tratamentos, não aceitam aconselhamentos, não aceitam nada. Elas acham que aquilo lá vai passar e tal, e isso piora, né? E bem, eu comecei a ver esses casos e eu comecei a escrever sobre isso para a igreja. Então, basicamente foi isso, né? Foi de ver a necessidade das pessoas e também não ter um material em língua portuguesa, pelo menos à época não tinha, e ainda hoje são pouquíssimos os materiais que a gente tem, que ajudasse as pessoas a entenderem esse tema. Entenderem a depressão, ponto número 1, e ponto número 2, entenderem como Deus trata desse tema com pessoas na Bíblia. Embora a palavra depressão não esteja na Bíblia, mas existe na Bíblia pessoas que passam por profundo sofrimento semelhante ao que pessoas passam hoje e que, quando procuram ajuda, são diagnosticadas como pessoas em depressão.
Então, o sofrimento pelo qual passa uma pessoa que hoje tem depressão é encontrado em pessoas que são descritas na Bíblia. Uhum. Como é que a gente trata desses irmãos que estão sofrendo, essa é a realidade, e que estão passando por esse momento de negação mesmo, que foi o que você falou. Eles não aceitam, por talvez um contexto pentecostal, rejeitar isso. Então, isso era muito forte, ainda é muito forte hoje. Existe um preconceito com relação à palavra depressão. As pessoas têm medo disso. Mas por quê? Por ignorância. Porque ela ou estava associada a pessoas que precisavam de um tratamento psiquiátrico e as pessoas não queriam ter contato com psiquiatra porque temiam ser associadas com loucos, né? O que é um absurdo, mas essa é a realidade. Por outro lado, existem aquelas pessoas que são religiosas e pensam, não, isso daí é fruto de demônio, isso é fruto de pecado, isso é fruto disso, e a pessoa... ela não quer se expor. Então, se é pecado, qual o pecado? Entende? Se eu disser que estou com depressão, alguém vai vir atrás do meu pecado, e nem eu sei qual é. Ou se é demônio, então vão vir atrás de expulsar. Entende? Então, esse medo de ser estigmatizado com depressão, e que por estar em depressão está com demônio, ou está com pecado, ou está com frescura, fez com que muita gente fugisse disso. E, enfim... qual que é o problema disso? E eu acho que isso ajuda a esclarecer muita gente, né? E é o que eu procuro falar em palestras que eu dou, igrejas em que eu prego, seminários, né, que eu falo sobre esse tema. Aliás, é o tema que eu mais falo desde 2016 até hoje, sem dúvida, esse assunto, né? Que a depressão mata. Depressão mata, né? E qualquer pesquisa simples que a gente faça na internet ou em livros médicos, ou livros de linha geral que tratem do assunto a respeito de doenças que matam, a depressão mata mais do que câncer, mata mais do que AIDS, mata mais do que Covid, mata mais do que qualquer coisa. Das doenças, das mortes violentas. O que é uma morte violenta, né? É um assassinato, é alguém que morreu na guerra, é alguém que morreu num acidente de carro, é alguém que morreu de uma forma violenta. Das formas de mortes violentas catalogadas, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, algumas delas eu cito aqui no livro, em termos de dados, cerca de 40%, mais ou menos, são fruto de depressão, enquanto você tem pessoas com 30% ou menos que é assassinato ou guerra ou outras causas, né? A depressão, ela leva ao suicídio. A consequência final que leva à morte da depressão é o suicídio, né? Não é outro tipo de morte. E o suicídio é considerado uma morte violenta, porque é um assassinato, é um homicídio, né? E tal. Então, o suicídio, como consequência final da depressão, ele é visto como uma morte violenta, por isso a depressão é considerada uma doença que leva a uma morte violenta e que precisa ser tratado. E o suicídio, hoje, 90% dos casos de suicídio são decorrentes de depressão não tratada. Esses são dados também assim, muito divulgados por pessoas que estudam casos suicidas, né? Pesquisas que são feitas sérias, não é? Com cartas que são deixadas, com famílias de pessoas que se mataram e que são entrevistadas, não é? E a maioria delas, 90%, como eu disse, cerca de 90%, ele estava lutando com depressão e não se tratava. Ele não aceitava. Ou a gente não aceitava, ou alguém orientou ele que ele podia deixar de tomar o remédio, ou isso, ou aquilo. Então, a falta de tratamento nessa enfermidade mental leva a pessoa a surtos psicóticos que ela, em alguns momentos, ela tem picos alucinativos, né? Que ela simplesmente toma decisões fora de si, de, inclusive, tirar a própria vida. Ou tirar a vida de outro, como é o caso de algumas mulheres em depressão pós-parto, que é um caso específico de depressão entre mulheres, né? Em que, por conta de alterações hormonais, ela é capaz de tirar a vida da criança, assim, num estado de completa alucinação, num surto psicótico, numa alteração hormonal. Ela entra naquilo que é popularmente chamado de depressão pós-parto, mas é uma depressão porque é uma alteração hormonal e logo causa alteração de atitude, pensamento, percepção da realidade, e ela mata outra pessoa. Então, assim como a gente é capaz de matar outra pessoa fora de si, a gente é capaz de matar a si mesmo sem perceber o que a gente está fazendo. E nesses estudos a respeito de suicídio,
É a resposta que eles dão. Cerca de 90% dos casos são consequentes a pessoas que lutavam com depressão e não levavam isso a sério. Ou eram orientadas a não levar isso tão a sério. Ou que deveriam tratar só de uma maneira e não de outra, sabe? E que deveriam tomar cuidado com certos tipos de orientações e tal. Então, a falta de um tratamento eficaz e completo, né, levou essas pessoas a esse fim trágico, né? Então, daí a seriedade da gente tratar o assunto, e acredito de esclarecer isso às pessoas hoje em dia também, na igreja e fora da igreja também. Acho que não é uma questão só nossa, assim, eclesiástica, né? Mas é uma questão geral, porque não são só os cristãos que têm consigo, né, pessoas que divulgam ideias equivocadas a respeito da depressão. A gente tem, no nosso métier, gente que divulga que depressão é isso, é aquilo, de forma assim irresponsável. Mas fora da igreja também isso existe. Por pessoas também irresponsáveis, por pessoas ignorantes, de fato, né? E que, por conta dessa ignorância, tem contribuído com a morte de muita gente. Eu acredito, eu não tenho nenhuma dúvida disso, que o sangue de muita gente está na mão desses ignorantes, sabe? Desses irresponsáveis que privam as pessoas de um tratamento que elas deveriam ter enquanto passam por aquele sofrimento profundo, né? Eu não digo, e inclusive isso é muito claro no livro, assim, 90% ou mais do livro é deixando isso absolutamente claro, que a solução para a depressão é tão somente tomar remédio e ir no médico, entendeu? Porque não é. A pessoa precisa desse tratamento, é óbvio, mas ela precisa do aconselhamento cristão, bíblico também. Por sermos pessoas inteiras, seres holísticos, não é? Seres que precisam ser tratados de maneira completa, então nós precisamos de um tratamento que envolva a nossa parte material e a nossa parte imaterial. Então, mesmo que eu esteja sendo tratado medicamentosamente, fisicamente, eu preciso ser tratado espiritualmente também, porque há consequências espirituais dessas coisas carnais que eu estou vivendo, essas coisas mentais, essas coisas psíquicas que eu estou vivendo, né? Então, o psicossomatismo, esse envolvimento entre o corpo e a alma, ele existe de fato, e embora isso comece a ser divulgado com Freud há pouco tempo atrás, mas isso já está na Bíblia há muito tempo, né? Davi dizia, num dos seus salmos, que enquanto ele calava o seu pecado, o seu corpo doía. Então, o que o pecado tem a ver com o corpo que dói, né? Se uma coisa é imaterial e a outra é material. Porque há uma relação intrínseca entre a alma e corpo, entre o espírito e corpo, entre o que é material e o imaterial. Nós somos um ser integral. Então, se eu luto com algo que é físico e estou tratando o físico, isso não me tira a responsabilidade de tratar da minha parte espiritual também. Então, a igreja não pode dizer, tá indo no médico? Então, tá tudo certo. Ou, tá indo no pastor? Então, tá tudo certo, não precisa do médico. Entende? Nós precisamos desse equilíbrio, eu creio, para que nós tenhamos enfim, para que nós saiamos não só de uma ignorância, mas para que as pessoas que passam por esse sofrimento hoje em dia sejam beneficiadas por tudo aquilo que Deus nos dá para nos abençoar no tempo que a gente vive. Em termos de ciência, de aquilo que a gente chama de graça comum, que nos dá remédios, que nos dá tratamentos, etc., né? Sim. Então, a primeira parte do livro são 22 capítulos, né? Os primeiros 5 capítulos são uma explicação do que é a depressão. Cientificamente falando, com citações de livros, etc., né? Que tratam desse tema. Tanto livros cristãos como livros não cristãos, com pesquisadores cristãos e pesquisadores não cristãos que lidam com o assunto depressão. Inclusive, eu explico a origem da palavra depressão, que é uma palavra moderna, embora a depressão não é moderna, mas a palavra é moderna, ela tem pouco mais de 100 anos, e ela surge da topografia, né? Então, na ciência topográfica, se você tem sei lá na frente um buraco, você fala que tem uma depressão. Se você está dirigindo e tem sei lá, aparece uma placa lá, cuidado, depressão 200 metros à frente, você sabe que vai ter um declive lá na frente, uma alteração no terreno, né? Então, dessa alteração no terreno se tira a palavra depressão, que é uma alteração mesmo, né? Uma depressão. Então, toda depressão vista no lado médico é uma alteração. Então, só que não é uma alteração do terreno, mas é uma alteração, às vezes, da percepção da realidade. É uma alteração de sono, uma alteração do apetite, uma alteração de humor, uma alteração de sono,
são alterações hormonais, alterações neuroquímicas cerebrais, são alterações que acontecem com a gente e que têm uma razão sempre e que precisam ser corrigidas. Essas alterações precisam ser corrigidas. É como se nós fôssemos tapar um buraco no terreno. Alguém abriu aquele buraco, ou ele abriu sozinho, ou a própria pessoa abriu e alguém precisa lá tampar, e às vezes a própria pessoa precisa ajudar para tampar, ou pelo menos para não deixar aberto, ou talvez para não abrir de novo, né? Mas uma vez aberto o buraco, ele tem que ser tampado, porque senão alguém vai cair ali, ou ele vai trazer consequências, ou ele vai ficar cada vez mais fundo. Então a depressão é isso, ela é uma alteração na nossa estrutura pessoal, né? Seja física, patológica, seja emocional mesmo, psíquica. Eu falo física porque, às vezes, a depressão ela é patologicamente física no que diz respeito a ser uma alteração hormonal. E os hormônios não são espirituais, eles são questões físicas, né? Os neurônios, etc. Então, essas alterações precisam ser corrigidas, precisam ser tratadas, porque senão elas podem levar, como eu disse, ao suicídio. Então, isso é muito sério, isso é muito grave. Então, eu procuro primeiro definir que isso é depressão. Depressão é uma doença. Depois, como é que eu linko isso com a Bíblia? Mostrando que aquilo que as pessoas hoje definem como alteração de várias coisas, a gente percebe como alteração também na Bíblia, em várias pessoas. Alteração de sono, alteração de apetite, alteração de percepção da realidade, alteração de humor, alteração de uma série de coisas, né? Que às vezes vem do nada, às vezes vem acompanhada de vontade de morrer, de se matar, e homens de Deus, inclusive, que pediram a Deus a morte, que desejaram a morte, e etc., né? Alguns casos conhecidos, outros não tanto. Então, como é que a graça de Deus lidou com esses seus servos em momento de profundo sofrimento em que eles chegaram a pedir a própria morte, para que Deus acabasse com a vida deles? Para chegar num estado assim, a pessoa tem que estar muito mal, entende? Hoje em dia, qualquer pessoa que comece a falar, por exemplo, se eu chegasse aqui com você e fosse me aconselhar e te dissesse que eu estou com pensamentos suicidas, que eu estou querendo morrer, estou querendo me matar, provavelmente você hoje diria que eu estou em depressão, que eu estou mal, que eu preciso de um tratamento, ou de uma terapia, ou de um aconselhamento, alguma coisa você me diria. E se você me levasse para um médico, o médico com certeza me diagnosticaria com depressão, por causa desses pensamentos suicidas, né? E, enfim, há pessoas que questionam esse pensamento, se ele tem um fundo pecaminoso, se ele é o fruto de alguma alteração esquizofrênica, ou se vem de alguma outra desordem mental, né? Ou se é fruto do próprio pecado da pessoa mesmo. Enfim, cada um tem uma opinião com relação a isso. Mas na Bíblia a gente vê pessoas, homens de Deus, grandes servos de Deus, que em momentos assim de muita comunhão com Deus, e que experimentaram assim momentos marcantes com Deus, que imediatamente após esses momentos marcantes com Deus, milagres de Deus, sinais, prodígios de Deus, visões a respeito do poder de Deus, no dia seguinte, ou imediatamente após, na semana seguinte, estavam pedindo para morrer e estavam assim falando coisas sem sentido, falando mentira para Deus, como é o caso de Elias, por exemplo, que depois de ver o fogo cair do céu no Monte Carmelo e consumir o cordeiro, consumir ali o holocausto e tal, né, e a lenha, e as pedras, e a água, e depois de ele ter matado os profetas de Baal, de Azerá e do poste ídolo, e mesmo depois do povo ter se curvado com o rosto em terra e ter dito só o Senhor é Deus, né? Ali a gente tem a restauração da aliança, porque o povo de Israel, do Reino do Norte, estava separado, eles estavam adorando os Baalins, mas eles restauram a aliança e dizem só o Senhor é Deus. O próprio Elias restaura o altar, porque o texto diz que lá no Monte Carmelo ele colocou 12 pedras por causa das 12 tribos, e sobre elas coloca um holocausto que é queimado pelo próprio Deus. Então, em segundo lugar, foi restaurado o altar. Em terceiro lugar, era dito pelas pessoas que não havia profetas mais em Israel, que eles estavam todos mortos por conta da Jezabel, que era contra a religião dos judeus. Só que o Obadias, que era um servo do rei Acabe e da Jezabel, havia dito para o Elias, alguns dias antes desse evento no Monte Carmelo, que ele mesmo tinha escondido 100 profetas.
em 2 cavernas, 50 em cada uma, que ele sustentou durante 3 anos e meio com pão e água. Então, Elias sabia que tinha profeta, ele sabia que tinha altar, ele sabia que o povo tinha restaurado a aliança. Aí caiu fogo do céu, ele matou os profetas falsos, aí ele correu até o palácio do Acabe, da Jezabel, lá em Jezreel. Aí a Jezabel falou para ele, né, que, na verdade, mandou uma mensagem para ele: façam-me os deuses o que eles quiserem, né? Se amanhã, a esta hora, eu não farei com você o que você fez com os meus sacerdotes e tal. E aí ele, ao invés de bater no peito, né, e fala: pode vir, né? Você está pensando que você está falando com quem, né? Manda, que é Corinthians, né? Alguma coisa nesse sentido. Ele não, ele ficou com medo e foi embora, e saiu fugido, né? Ele não teve medo de 850 homens, não teve medo de Jezabel e de Elias, e de Acabe, perdão, nas 2 vezes anteriores, na verdade 3, né? Vezes anteriores em que Deus mandou ele comparecer diante do rei e da rainha, de Acabe e Jezabel, para profetizar juízo contra eles, sabendo que a Jezabel estava mandando matar todos. Quando Deus mandou ele ir a primeira vez, Jezabel já estava matando. Ele sabia, Deus mandou eu ir lá e eles estão matando todo mundo, o que vai acontecer comigo? Morrer também. Entendeu? Aí depois Deus manda eu ir de novo, o que vai acontecer comigo se ela está matando todo mundo? E eu nem sabia que tinha 100, eu fiquei sabendo porque na terceira vez o servo deles me encontrou no caminho e falou que escondeu 100 em 2 cavernas. Então, assim, ele não era alguém que tinha temor dos homens, entendeu? Ou de mulher. Sim. Ele não era alguém que era fraco, ele não era alguém que não temia a Deus. Pelo contrário, se ele fosse, ele não faria tudo o que ele fez. Ele não agiria como agiu, ele não zombaria dos profetas de Baal como ele zombou no Monte Carmelo. O cara era homem, entendeu? O que aconteceu? Que uma mulher falou: amanhã a gente conversa. Parece que é uma maldição que persegue os homens até hoje, não é? Quando a esposa, a mãe, sei lá, fala: depois a gente conversa. Em casa a gente conversa. Foi isso que aconteceu. O Elias, ele ficou com medo, fugiu, saiu de lá do Monte Carmelo, atravessou o Reino do Norte inteirinho, atravessou o Reino do Sul inteirinho, foi para Berseba, deixou o escravo dele, o servo dele lá, um seminarista, sei lá. Aí depois foi para o deserto de Berseba. Se era seminarista, era sofredor. Foi para o deserto de Berseba, mais 40 quilômetros, né? Caminho de um dia, diz a Bíblia. Deitou debaixo de um zimbro, uma árvorezinha, e pediu para morrer. Pediu para morrer. E assim, em posição fetal, orou a Deus. Me explica isso, sabe? Me explica. É lógico que tem gente que explica dizendo é pecado. Porque é muito fácil dizer que é pecado, entendeu? É muito simplório dizer que é pecado, né? Mas como é que você explica que um homem dessa, sabe, altura, um homem desse tamanho, né? Passa por essa mudança de mente tão radical. E quando a gente fala de Elias, a gente não está falando de qualquer profeta, né? A gente está falando do maior profeta do Antigo Testamento, que é Elias. Se a gente pegar no Novo Testamento, muitos judeus na época de Jesus achavam que Jesus era Elias. E não só isso, e às vezes quando resumiam o Antigo Testamento, resumiam em Moisés e Elias. Não que Elias tinha escrito o restante, mas que ele era a figura que representava todos os profetas. E tanto é quando Jesus sobe ao Monte da Transfiguração, aparece quem ali? O Moisés e o Elias. Então não é qualquer um, entendeu? E esse cara, ele diz: eu quero morrer, eu não sou melhor do que os meus pais, mata-me de uma vez e tal. E aí o que Deus faz? Deus manda o anjo, põe o dedo na cara dele, confronta ele, volta pra lá, você tá pensando que você é o quê? Olha o papelão, todo mundo falando de você, você ficou com medo de uma mulherzinha, você não tem vergonha na cara não, volta pra lá logo, rapaz. NTLH nessa daí. Oi? NTLH nessa versão. Essa é a versão atualizada, né? Então, assim, o anjo não fez isso. O que o anjo fez? O anjo trouxe um pão para ele comer, deu água para ele e falou: dorme mais um pouco. Você quer dormir? E quer pedir para morrer? Tá bom. Aí depois o anjo foi, cutucou ele de novo, come mais um pouco. Ele fala de novo que ele quer morrer e quer dormir. Quer morrer e quer dormir. Quer morrer e quer dormir. Se é hoje, é diagnosticado como? Entende? Aí o anjo dá de novo o pão para ele, de novo água para ele, ele dorme de novo, e depois o anjo chama ele para uma caminhada. Ao invés de confrontá-lo com o pecado, entre aspas, né? Sim. Ou com o demônio. Ele caminha 40 dias até o Monte Horebe. Não precisava ser no Horebe, sabe Deus por que ele precisou caminhar. Mas, de alguma maneira, aquilo foi útil para ele. E ele foi até o Horebe, que é uma parte do Monte Sinai, e ali ele entra numa caverna e quer morrer. Acabou a caminhada, eu vou entrar na caverna. E aí Deus chama ele: o que você está fazendo aqui, Elias, né?
Aí ele começa, olha o que ele fala, isso está lá em 1 Reis 19. Ele fala, Senhor, primeiro, mataram todos os teus profetas. Segundo, derrubaram todos os teus altares. Terceiro, quebraram a tua aliança. Só sobrou eu. As 3 coisas são mentiras. Assim, Marcílio, será que o Elias, ele estava assim, conscientemente mentindo para Deus? Porque mataram todos os profetas? Não mataram. Ele sabia que não tinham matado. O Obadias falou para ele. Derrubaram os altares. Deus podia te dizer, que isso, rapaz? Você refez um altar para mim alguns dias atrás, lá no Monte Carmelo. Você esqueceu? Eu aceitei o holocausto. E eu aceitei aquele altar, eu aceitei o holocausto, eu mandei fogo sobre ele. E outra, como quebraram a aliança? Se você não viu eles com o rosto em terra dizendo só o Senhor é Deus, a aliança foi restaurada. Tanto é que depois Deus vai mandar ele voltar lá para ungir outro rei e ungir outro profeta no lugar dele. Mas beleza, Deus não responde nada. Mataram os profetas? Derrubaram os altares? Quebraram a aliança? Deus não fala nada. Deus também não confronta. Não que a gente não tenha que confrontar o pecado, mas é curioso que no caso de Elias, onde não há uma razão para tudo isso, Deus não o confronte. Onde há um pecado, talvez, da mentira de Elias... Então, onde supostamente... Né, supostamente esteja mentindo de maneira deliberada. Por que Deus não... Então, se ele tivesse deliberadamente mentindo, por que Deus não disse isso para ele? Isso é mentira. Elias era um servo de Deus. Deus poderia ter dito isso para ele. Deus não falou nada. Aí Deus só dá uma visão. Fala, senta aí que você vai ver um negócio. Aí passa um terremoto, não está no terremoto. Passa um vento, não está no vento. Furacão. Aí tem um fogo lá no Monte Horebe, ele não está no fogo. Aí depois vem um cicio tranquilo e suave, diz as versões antigas, né? Que é um som tranquilo da natureza. E no meio, isso é curioso também, de um som tranquilo da natureza, Deus fala com ele. Em primeiro lugar, o que ele estava fazendo ali? Aí ele dá um Ctrl+C, Ctrl+V, comando C, comando de V. E aí ele fala, derrubaram os teus altares, quebraram a tua aliança, mataram todos os profetas, só sobrou eu. Eu não sou digno, etc. Ele copia, ou seja... Hoje em dia, seria a mesma coisa que se eu tivesse com alguma dificuldade, algum problema, e eu chegasse para você e começasse a falar de alguns problemas meus, que você que me conhece sabe que nada daquilo que eu estou falando é real. E aí você até tentasse me dizer, olha, Wilson, isso é coisa da sua cabeça, cara, isso daí não está acontecendo, isso não é real. A verdade é outra, eu acho que você está imaginando coisa. E aí, Marcílio, mas aí assim, tal. Eu meio que... tô meio fora de mim, entendeu? Aí amanhã você vem me visitar de novo, e aí como é que você tá? Eu começo a falar as mesmas coisas. Aí você se irrita e fala, mas Wilson, eu já te falei que isso é coisa da sua cabeça, sabe? É isso que a gente vê em Elias. Ele repete as mesmas coisas que não são reais. Como? Assim, fica, para mim, muito evidente que ele não estava bem. Ele não estava em si. Mentalmente falando, não era uma pessoa saudável falando ali. Porque se fosse... ele não diria o que ele diria. E ele não repetiria da maneira como repetiu. E isso fica mais claro e evidente para mim pelo fato de Deus não confrontá-lo com essa mentira, indisposição, aparente temor de homens, fuga da responsabilidade, abandono do dom e da missão. Pelo contrário, Deus diz para ele, no meio daquele som tranquilo da natureza, para ele voltar para Damasco, que era muito longe dali, que era lá no norte da Síria. Ele ia ter que voltar todo o caminho até passar pelo Monte Carmelo, entrar na Síria e ir lá para Damasco. Ele ia seguramente por mais ou quase 2 meses de viagem para chegar lá e ungir um rei da Síria. Depois ele ia descer para o Reino do Norte, ia ungir um novo rei lá no lugar do Acabe. Depois ia ungir o Eliseu no lugar dele. Ele está pedindo para morrer, então você vai ungir o Eliseu no teu lugar, né? Faz um pouco de caminhada aí, né? Já que você está com algum problema desse, caminha um pouquinho. E nem morreu, coitado, não morreu. Porque de tanto que ele pediu para Deus, como é que o Elias morreu? Ele não morreu. Não morreu. Coitado. Até isso Deus não deu para ele, né? Então, quer dizer, só se tem um caso, tem um capítulo no livro que é sobre Elias. Sim, estou vendo ele aqui. Mas, assim, é só um caso, né, de inexplicabilidade na Bíblia de pessoas em profundo sofrimento. Por que a Bíblia não fala que ele estava em depressão? Porque a Bíblia não tem esse propósito. A Bíblia não quer dar um diagnóstico físico do que está passando, ela quer mostrar a graça de Deus. E o que eu aprendo especialmente com essa história de Elias, né? Primeiro que Deus não é que nem a gente que é apressado a julgar, a diagnosticar, a dizer. Eu acho que esse texto, especialmente de 1 Reis 18 e 19, mostram pra gente que a gente tem que ser como esse anjo, que no deserto leva o pão, leva a água e deixa a pessoa dormir, de vez em quando levanta ela e fala, vamos comer de novo? No outro dia, passa na padaria, compra um saquinho de pão,
sabe, uma caixinha de suco, leva lá na casa da pessoa e fala, olha, eu trouxe isso daqui para você, vamos comer? Entende? Foi o que Deus mandou o anjo dele fazer na vida daquele homem que estava deitado pedindo para morrer. Imagina se a gente fizesse isso hoje também com pessoas que estão passando com depressão. Eu acho que essa é uma lição para nós. Sim. Eu acho que a gente aprende com o anjo, a gente aprende com o próprio Deus. Eu acho que a gente tem que lembrar as pessoas do propósito delas, do dom delas, de que elas podem ser úteis no reino de Deus ao servir com aquilo que Deus deu a elas, na capacidade que Deus deu a elas para servir. De vez em quando, incentivar essas pessoas a uma caminhada. Vamos caminhar junto. Não precisa ser 40 dias, mas... Ou talvez ir com essas pessoas no médico, na consulta. Marcar no nosso celular a hora que a pessoa tem que tomar remédio. E aí apitou aqui, você liga pro cara e fala, aí, você tomou remédio? Tô aqui tentando te ajudar. É se colocar no lugar do outro, é ser um anjo de Deus na vida do outro, sabe? Eu acho que na história de Elias, basicamente, mais do que ensinar a confrontação... Deus ensina a compaixão. É se colocar assim como eu estou com você, frente a frente, sabe? Sim. Do que eu me colocar acima de você, dizendo para você o que você tem que fazer para você sair dessa situação. Em outras situações, a gente vê Deus, sim, dizendo o que a pessoa tem que fazer para sair daquela situação. Cada caso é um caso. Sim. Por isso que eu digo também no livro que nós precisamos olhar para cada pessoa que passa por isso de uma maneira compassiva e única. Com todas elas. Há casos que, obviamente, são fruto de pecado. Como na Bíblia, tem casos que, obviamente, as pessoas passaram por vale da sombra da morte como fruto de seu pecado. Então, eu não nego que há pessoas que passam por depressão como consequência de pecado. Sim. Mas eu não posso generalizar dizendo que toda depressão é fruto de pecado, até porque, obviamente, hoje, cientificamente, isso está mais do que comprovado que não é por conta de alterações hormonais que causam esses surtos psicóticos. Eu dei um caso aqui agora há pouco da depressão pós-parto, e tem outros que eu poderia dar, outras enfermidades como a esquizofrenia também, e outras que fazem com que a pessoa fora de si, enfim, dê fim à própria vida, ou às vezes à vida de outra pessoa, né? E precisam de um certo tratamento, precisam de um certo cuidado, até para poderem ser aconselhadas, porque se não forem tratadas, medicamentosamente falando, nem capazes serão de entender o que você vai aconselhá-las depois, né? Porque eu acredito que seja interessante para nós que estamos do lado de cá, que talvez não estejamos passando por essa dificuldade, pelo sofrimento em si, ouvir esses diversos relatos nas Escrituras vai nos dar diversos cenários a serem vividos no nosso dia a dia, né? Porque, por exemplo, diferente do caso de Elias, o caso de Pedro é outra coisa. Né? Você poderia contar um pouco sobre o caso de Pedro, o quão diferente é do caso de Elias, né? Sim. Cada um deles tem um motivo particular, né? Alguns não chegaram ao ponto da depressão em si, eu deixo isso muito claro no livro também, que às vezes foi uma faísca que poderia ter levado àquilo e não levou por conta de algumas coisas que a pessoa fez antes de chegar ali. Então, no caso de Pedro, há um pecado envolvido e há uma negação, há uma série de coisas que acontecem e que geram uma tristeza muito profunda, uma amargura muito profunda, mas que é acompanhada de um arrependimento. Então, neste caso, pelo fato de ser acompanhada de um arrependimento, isso trouxe um alívio imediato, uma cura, que na verdade não foi tão imediato assim, diga-se de passagem, né? Houve um processo, a gente percebe isso pelos evangelhos, um pouco dentro de Atos também, em que houve uma cura paulatina assim, na vida dele, por encontros com Cristo, palavras com Cristo, em que ele foi sendo restaurado, mas foi restaurado. Ele deu ouvidos ao conselho de Deus diante de um pecado. No caso dele foi um pecado. Sim. E, aliás, a maioria dos casos que eu cito aqui são pecado, mas nem todos são pecado. Eu cito Jesus, o caso que você citou aí, né, leu aí, Jesus obviamente não foi pecado, mas a Bíblia, no caso de Jesus, isso é curioso, uma vez eu fui convidado a uma igreja no Mato Grosso do Sul para falar sobre por que Jesus, depressão, não combina, né, e tal. Mas, por exemplo, quando Jesus, ele fala que a sua alma está amargurada até a morte, né? E ele está em angústias de morte, que é a ideia das palavras originais. Essa expressão ela é muito, muito forte. Primeiro, você está angustiado. Isso não combina muito com quem é crente e é feliz. Jesus fala, eu estou angustiado. Segundo, eu estou angustiado de morte. Terceiro, ele sua gotas de sangue. Esse fenômeno ele é conhecido na história médica, desde
desde a origem grega dos médicos, da medicina, ela é conhecida. E ela é chamada também por uma palavra grega que é hematidrosis. De hematos, sangue, droses, de jorrar, né? Então, esse suar, jorrar gotas de sangue, hematidrosis, é um fenômeno conhecido e que de séculos para cá, e hoje mais ainda, a ciência pesquisa isso, ele está associado a transtornos de ansiedade ou transtornos de angústia, em que a pessoa está vivendo assim no limite da angústia. E as glândulas sudoríporas, que são as glândulas de suor, elas estão debaixo de uma tensão muito grande por conta de alguma coisa que está para acontecer, que elas se rompem. E na hora que elas se rompem, elas acabam rompendo alguns vasos capilares, né? E que tem um pouquinho de sangue também. E aí o suor das glândulas sudoríparas se misturam com o sangue. E a impressão que se tem de quem está olhando é de que a pessoa está suando sangue. Porque tem suor, de fato, misturado com sangue, né? E a Bíblia diz que Jesus suou gotas de sangue. Isso não foi um fenômeno espiritual, tipo, do nada apareceu na cabeça dele gotas de sangue, isso tem uma explicação alegórica. Não, Jesus passou por uma coisa física, isso é hoje em dia, aliás, de séculos antes de Cristo, isso era considerado uma doença. A pessoa que chegava nesse nível, entende, de angústia. E a gente sabe o peso que estava sobre Cristo, e eu lido com isso no capítulo que eu falo sobre Jesus, né? Havia um peso sobre ele, inclusive pede que, se possível, o Pai passasse dele aquele cálice de sofrimento, tudo acontecendo no mesmo momento. O peso de saber que ele iria receber os nossos pecados sobre ele naquela hora, levou ele a essa angústia profunda de morte. E se você digita, qualquer pessoa que está assistindo, digitar no Google hematidrosis, e procura lá no Google Imagens, vai ver um monte de gente hoje suando gota de sangue. Todas elas são tratadas dentro do campo da depressão. Dentro desse guarda-chuva chamado depressão. Porque depressão também é uma palavra popular e genérica. Sim. É um grande guarda-chuva debaixo do qual se... Tem vários CIDs. Entende? Tem várias síndromes, transtornos, etc. E algumas que são chamadas de depressão também, depressão severa e outros tipos, né? E a gente não pode, fechar os olhos para a realidade desse sofrimento pelo qual passou Jesus, né? Mas é interessante a gente perceber o que Jesus fez naquela hora. Eu acho que essa é a lição desse capítulo e que eu procuro deixar... É a última pergunta aqui, né? Jesus, ele busca o Pai. Ele diz, não a minha vontade, mas a tua. Então, não foi um pecado que levou Jesus a essa situação. Sim. Como também pode acontecer de pessoas estarem passando por preocupações na vida, e a preocupação em si, originalmente, ela não é um pecado, embora alguns cristãos digam que é. Mas originalmente ela não é, ela é algo da nossa... Deus nos criou assim. Sim. Se eu sei que o meu filho está muito doente e pode morrer, eu vou ficar de boa como um estoico? Não, tá tudo bem. Não. Entendeu? Lógico que não. Eu vou ficar preocupado. Se eu sei que eu perdi o emprego, não tenho como comprar comida para minha família, você acha que isso não vai ficar... Deus nos fez assim, até para que nós fôssemos atrás das coisas e nos movêssemos à oração e tal. Mas, tudo bem, eu orei, entreguei e agora eu confio, espero, porque eu sei que Deus sempre responde ao que Cristo me ensinou. Mas há pessoas que não confiam, elas entregam, mas seguram com a outra mão. Aí a ansiedade, que nasce como não pecado, como algo natural, que me leva à oração e à entrega, como uma preocupação natural que todos têm, ela pode se tornar um pecado, à medida que eu entrego para quem vai cuidar de mim e desconfio que ele realmente vai cuidar, sabe? Eu desconfio, será que ele vai cuidar mesmo? Será que ele é bom mesmo? Será que ele é todo poderoso e vai curar? Será que ele está ouvindo o que eu estou falando? Mas eu sou tão pecador, sabe? Esse tipo de questionamento que eu trago, isso é um pecado. E aí sim, a ansiedade ou a preocupação, ela pode se tornar um pecado da pessoa que precisa ser abandonado, confessado e, enfim, abandonado, né? Jesus não passou por isso. Ele confiou, de fato, ao Pai. Ele entregou. Ele disse a vontade dele. Eu creio que nós somos livres para dizer aquilo que nos incomoda e nos preocupa, como de Cristo disse. O que me preocupa é isso. Eu não quero passar por isso. Passa de mim esse sofrimento. Mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eu creio que nós devemos aprender a dizer isso também nos nossos momentos de profunda ansiedade, angústia, que a gente pode vir a passar e que não é pecado em si, porque Cristo não pecou e aquilo não foi pecado na vida dele. E eu creio que ele nos dá assim um exemplo de como agir nessas situações em que a gente pode até suar gotas de sangue, de tanta preocupação, de tanta tensão.
E se nós fizermos como ele fez, é possível que nós sejamos curados já imediatamente. Amém. Mas é possível que a gente falhe, porque a gente é pecador. É possível que a gente não tenha a atitude que ele teve. E é possível que a gente não só desconfie, sue gotas de sangue, mas que a gente afunde ainda mais nas dúvidas, nas preocupações, e esse transtorno de ansiedade aumente ainda mais, sabe? E cause mais problemas ainda na minha mente, no meu coração, na minha psique. E aí, meu irmão, se virou doença, mesmo que eu me arrependa daquele pecado inicial, eu tenho que tratar o que agora é doença. Entende? Aquilo que é doença precisa ser tratado. Não tem como deixar de tratar. Não é porque foi um pecado que me levou para aquilo. Até eu cito um exemplo no livro. A Organização Mundial de Saúde, esse é um dado de 2015, que era quando eu fiz a pesquisa para o livro, que foi publicado em 2016. Dizia, naquela época, num dado oficial, sobre cânceres. E, enfim, que 70% dos cânceres eram reconhecidamente fruto de transtornos de ansiedade. 70%. E 30% são dados mais gerais, né? Obviamente que os números variam, mas cerca de 30% dos cânceres eram decorrência de problemas genéticos, então hereditários. Mas 70% das pessoas que viviam com câncer era em decorrência de preocupação, ansiedade, etc., depressão, enfim, que geraram certa tensão, que criaram células cancerígenas, que cresceram e se tornaram tumores, e que alguns agressivos, outros não, alguns levaram à morte, outros não, a pessoas. Isso são dados de pesquisadores sobre câncer, e câncer não é uma coisa psiquiátrica, não é uma coisa mental, não é, mas nasceu de uma questão emocional. E como eu disse, desde a Bíblia, essa questão psicossoma, corpo, alma, ela existe. Mais recentemente, o Sigmund Freud, ele, entre aspas, descobriu isso na psicanálise, e a ciência aceita de modo geral, embora na Bíblia isso já estava dito há milênios antes dele, mas agora a ciência aceita que é assim, então se aceita, né? Agora, tudo bem, vamos supor que na tua família ninguém tenha genética e hereditariamente tido câncer, então você não tem nenhum problema com isso, mas por conta de você entrar nessa estatística dos 70% da OMS, de repente você desenvolveu um câncer por conta de uma preocupação, de um pecado teu, que você não confia em Deus e tal. Gerou... Beleza. Você reconheceu isso, mas agora o câncer está diagnosticado. Você vai deixar de tratar aquele câncer diagnosticado e vai procurar só tratar a depressão porque foi a ansiedade, porque foi a ansiedade que te levou ao câncer? Entende? É lógico que não. Não importa que a ansiedade tenha levado ao câncer. Sim. Eu vou ter que tratar a ansiedade e o câncer. Eu vou precisar de um pastor ou de um irmão na fé, porque são estes. O médico não vai me ajudar a tratar a ansiedade pecaminosa, né? E eu vou ter que tratar o câncer com quem de direito, que não vai ser o pastor. Sim. Então, eu vou precisar desse tratamento inteiro, né? Que me ajude a ficar bem. E isso não se aplica somente ao câncer, que é oriundo de um problema de ansiedade, de um problema emocional, e outras doenças que também são de fundo emocional. Eu poderia dizer várias aqui, né, que não estão no livro, mas todo mundo sabe. Por exemplo, com certeza você ou alguém que você conhece já foi no médico, aí você está com um problema ou de cabeça, ou de alergia, ou dor na coluna, ou desarranjo intestinal, ou outras coisas. Você foi lá, o médico fez um monte de exame. Aí no final ele virou para você e disse o quê? Que você não tinha? Nada. Que você não tinha nada, né? Então, um monte de gente já passou por isso. Aí você fala, mas como é que eu não tenho nada? Eu sei. Você está desconfiando de mim? Você acha que eu sou um mentiroso? Né? O médico fala, não é que você é mentiroso. Você realmente tem problemas intestinais, problemas de alergia, problemas de coluna, dores de cabeça, etc. Mas isso tudo é emocional. Aí você quer dar um abraço emocional no médico, né? De raiva, né? Mas por que ele diz isso? Porque, de fato, há essa interação entre as coisas que são imateriais, psíquicas, emocionais e o nosso corpo. E a gente passa no corpo isso. Então, isso é real. Só que o médico ele vai te dar algum remédio para o estômago, ele vai te dar um remédio para a coluna, para a dor de cabeça, porque você precisa ser aliviado dessas coisas. Mas, por outro lado, você precisa tratar dessas questões que estão te levando àquilo, porque fisicamente não é nada que está te levando para aquilo. Então, não tem nenhum tratamento físico. Você vai tratar só das consequências, mas a causa você tem que se virar. Ou se você é crente, procura o pastor, se um irmão na fé, etc. Se você não é, procura alguém que te faça uma terapia. É o que o médico do mundo vai dizer, entendeu? Sim. Mas nós que somos
cristãos e que conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos que nós precisamos identificar aquilo que tem gerado essa desconfiança, essa incredulidade, esse pecado, no fundo, que levou a gente a ter essa situação toda. Porque, eventualmente, foi. Sim. Então, eu preciso dessa ajuda, desse aconselhamento bíblico. Eu preciso disso. Mas, por outro lado, eu preciso também daquele remédio para a dor de cabeça passar. Porque não é porque eu estou sendo aconselhado biblicamente que eu vou continuar com a dor de cabeça, entendeu? Às vezes eu não vou nem conseguir prestar atenção no que o meu conselheiro ou conselheira está dizendo, de tanta dor de cabeça ou desarranjo intestinal. Eu não saio do banheiro. Entendeu? Como é que ela vai me aconselhar? Eu vou precisar do remédio. Então, nós somos esse ser inteiro, como os judeus acreditavam no Antigo Testamento, esse ser integral, que precisa ser visto e tratado integralmente também, e não separada ou dicotomizadamente falando, né? Tratar só o corpo, tratar só o espírito, tratar só a alma. Não tem isso. Nós somos inteiros. E precisamos ser tratados inteiramente, sem negligenciar nenhuma área de tratamento, de cuidado do ser humano, né? Por isso, tem muita coisa, né? Você foi permeando coisas que eu ia perguntando para mim mesmo e você já ia respondendo, né? Mas pode ser, e eu acho que é realidade. Tem pessoas que estão nesse estágio inicial, né? E que pode estar nos ouvindo, por exemplo, né? Que palavra você poderia dar para essa pessoa que talvez tenha um sentimento como o de Elias de não se ver útil mais dentro da onde ela deveria estar servindo, como pessoa mesmo, dentro de casa, como uma esposa, como um marido, como um filho, como um adolescente, deveria ser adolescente, não se vê mais útil naquele ambiente. Ou, do outro lado, a pessoa que não vê a suficiência da obra de Cristo em que aquele pecado que foi executado e feito foi perdoado, né? A gente tem esses dois pontos, pelo menos na minha visão, ouvindo você falar, essa pessoa que não se sente mais útil para nada, e aí ela entra num estágio de declínio, e essa outra pessoa que não consegue aceitar mesmo que o Senhor a perdoa de um pecado específico e também entra nesse declínio. O que você poderia dizer para essa pessoa que está no estado inicial disso, tanto de uma como de outra? Eu diria, primeiro, né, que a pessoa precisa entender que depressão é uma doença. Essa é a primeira coisa que eu diria, para todo mundo. Eu acho que depressão não pode ser vista como é uma tristeza, é um sentimento. Eventualmente, quem está diagnosticado como uma pessoa que está em depressão, eventualmente ela está triste. Mas nem sempre o depressivo está triste. É uma associação equivocada que se faz, a pessoa está em depressão, a pessoa está triste. Mas essa não é uma realidade exata, digamos assim, né? Tem muita gente que está tratando de depressão e está bem, trabalha, convive porque está medicada e está sendo tratada e chegará ao ponto, se ela tem um médico bom e que está fazendo o tratamento direito, que vai desmamá-la, né, dos remédios. Ela vai chegar a um ponto que ela vai deixar de tomar aquilo lá. Isso é um processo natural. A menos que o médico seja ruim, aí eu recomendo que ela procure outro e ela esteja percebendo que ela está viciando naqueles remédios, porque, de fato, alguns destes são pesados e que ela vai ter que tomar aquilo pro resto da vida. Então, ela procure outro médico, porque talvez aquele não seja ou não tenha feito um diagnóstico bom daquilo que acontece com ela e está mantendo ela num círculo vicioso que não está tratando nada, né? Está só disfarçando a situação. Então, primeira coisa é isso, entenda como uma doença, como câncer, como hepatite, como diabetes, como qualquer outra. É uma doença, embora outros digam que não, entenda, isso é uma doença. Segundo lugar, procure alguém para te ajudar. Procure um médico. Primeiramente é um médico, ou um psiquiatra que estudou sobre isso. Psiquiatra não tem nada a ver, com pessoas lunáticas ou coisa assim, né? No passado, quando a ciência psiquiátrica ainda era muito nova no campo médico, muitos loucos, né, como eles eram chamados, eles eram tratados só pelos psiquiatras. E haviam os hospitais psiquiátricos. E muitos deles foram fechados, inclusive, né, porque se fazia absurdos ali, né? Então, a profissão e a especialidade da psiquiatria, ela era muito incipiente ainda, né? E ela não tinha o domínio que ela tem hoje de várias coisas. As várias ciências médicas não conversavam entre si como conversam hoje. Sim. Então, a psiquiatria hoje ela é totalmente diferente de tudo que era no passado. Então, essa caricatura, sabe? Essa estigma que se tem com relação aos psiquiatras e à psiquiatria, ela é errada e precisa ser abandonada e não tem nenhum problema se eu tiver aqui no psiquiatra.
eu, pastor, e a igreja saber e orar por mim, me pedir para Deus me ajudar, que esses remédios me curem. Não tem nenhum problema com isso. Pelo contrário, né? Melhor do que, no final, o pastor se suicidar, entendeu? Sim. Porque ele tinha medo de que a igreja soubesse, ou não, Deus vai. E é o que mais tem. Eu particularmente, conheci 2 pastores que se mataram, 2, porque eles 2 aprenderam que eles não deveriam se tratar da depressão. Eu conheci pessoalmente 2. E conheci e estudei com um seminarista. Eu estava no 1º ano, ele estava no 3º ano. Ele, embora nós estudamos lá no Rio de Janeiro, ele era de uma cidade vizinha minha, aqui no interior de São Paulo, que ele se matou também. Porque ele também entendia e também havia aprendido que ele não precisava de tratamento, porque só de ele achar o pecado, Deus o curaria. E a maioria deles era isso. Qual é o pecado? Qual é o pecado? Onde está? O que eu estou fazendo? Entendeu? E não se trataram. E em surtos psicóticos, em momentos absolutamente assim, nada a ver, sabe? Bobos. Eles tiraram a vida. E todo mundo que convive junto fala, não dá para entender, porque não faz sentido. E de fato não faz. Sim. Porque se esses pesquisadores estão certos, nem essas pessoas mesmo sabiam o que estavam fazendo. Sim. Quando tiraram a própria vida. Como a mamãe que tira a vida do bebê não sabe o que está fazendo. São surtos que a pessoa tem. E ela é capaz de fazer coisas mesmo surtada. Ela é capaz de tirar a própria vida, né? E isso é uma infelicidade. Então, vá ao médico, faça o tratamento, porque senão você pode chegar a isso. É uma doença que mata. Leve a sério isso. Terceiro lugar, você não é só carne, osso e sangue, né? Você também possui uma alma, um espírito, então procure alguém que possa te ajudar nessa área também. Porque não é porque você está enferma, mentalmente falando, você está em depressão, que a tua alma, o teu espírito, o teu relacionamento com Deus vai se manter intacto, porque você precisa desse cuidado também. Você não sabe, por enquanto, o que te levou àquela enfermidade, àquela depressão. Pode ter sido um pecado, pode ter sido outra coisa, mas não importa o que foi. Se você está em depressão, você vai tratar a depressão, a alteração. Você vai tapar o terreno, o buraco no chão. E isso é o cuidado do médico. Agora, você vai procurar a causa disso. E pode ser uma causa médica, e o médico vai diagnosticar isso, vai tratar, mas pode ser que seja outra coisa. Então, é importante que você procure a ajuda de pessoas que vão te ajudar nessa área espiritual da tua vida. E mesmo que... suponha que, sei lá... a tua esposa tenha problemas no parto e ela tenha depressão pós-parto, entende? E porque é meramente uma questão hormonal, ela não precisa de um aconselhamento bíblico? Será que, por lutar com essa questão e ter momentos em que ela tem pensamentos de matar os filhos, isso não vai gerar uma certa tristeza no coração dela, uma certa preocupação no coração dela, sabe? Um certo medo no coração dela? Que são coisas que o médico não vai tratar. O médico não vai tratar preocupação, medo, sabe? Quem vai tratar disso é a palavra de Deus. Então, mesmo que seja uma depressão que é causada meramente por alterações hormonais, nós precisamos de um aconselhamento bíblico. Porque mesmo que não tenha sido um pecado que tenha levado aquilo, é a palavra que vai ajudar a tratar da minha alma, cuidar da minha alma, sabe? Manter, fortalecer a minha alma para as consequências emocionais, espirituais que eu vou sofrer em consequência daquela questão física. Eu poderia aplicar isso ao câncer, mais uma vez eu posso citar aqui. Será que é só porque eu estou lutando contra um câncer no seio, suponha, né? Que eu não preciso de aconselhamento bíblico? Entende? Só porque é uma coisa física, eu não preciso? Lógico que eu preciso. Porque, novamente, vem o medo, vem a angústia, pode vir a preocupação, pode vir uma série de coisas na minha mente. E eu preciso do aconselhamento da palavra para me ajudar a ficar firme com relação a todas essas coisas. Mesmo que não tenha sido um pecado que me tenha levado para aquilo. Então, eu creio que o aconselhamento com a palavra de Deus, o aconselhamento cristão, deve estar presente em toda a situação da vida. Não importa se foi um pecado ou se não foi. Eu creio que é a palavra que nos sustenta, que nos mantém de pé, que nos leva para a verdade, que nos purifica, que nos santifica. Eu acho que a gente nunca tem que se livrar dela, né? Mas a gente não pode também negligenciar a realidade dessa graça que Deus nos deu, da ciência para nos tratar. Muitos não. Alguns já me perguntaram em alguns eventos, né, em que eu falei sobre esse assunto. Mas por que Deus não mandou remédio para Elias tomar? Por que Deus não mandou remédio para o Caim, para o Pedro, para o Asaf, para o Jonas? Por que Deus plantou uma planta e mandou a lagarta e não deu, sei lá, um ansiolítico, um remédio, qualquer coisa para ele, né? Porque não é o propósito da Bíblia ensinar isso. A Bíblia não quer ensinar ciência. Aliás, quem procura ciência na Bíblia está procurando o lugar errado, entendeu? Ela não tem esse propósito.
A palavra de Deus ela é suficiente para nos ensinar aquilo que está dentro do seu propósito, que é nos mostrar o nosso coração pecaminoso, a nossa condição de caídos e condenados, mostrar a graça de Deus em Cristo Jesus, que veio a esse mundo, tomou sobre si a nossa culpa e as nossas transgressões e morreu por nós como Cordeiro de Deus. E mostrar toda a história da redenção para nós, e da queda, da redenção, né? Da criação, da queda, da redenção e da glorificação final. Então ela tem um propósito, um foco, e não é mostrar todas as coisas. E à medida que o tempo e a história vão passando, nós vamos nos beneficiando de tudo aquilo que vem sendo descoberto pelo homem. Não é porque a Bíblia não fala sobre roda que eu vou deixar de usar roda no meu carro, sabe? Não é porque a Bíblia não fala, sei lá, sobre cirurgia de apendicite, que se eu sei que o meu filho está com dor no estômago, eu levo no médico, né, na barriga, levo no hospital, e o médico descobre que ele está com o apêndice inflamado e diz que tem que operar, que eu vou dizer, não, vou orar primeiro. Eu não vou fazer isso. Dá um pouco de vinho, igual... Entendeu? Agora, volta 500 anos atrás. Na época de Lutero, na época de João Calvino, não havia cirurgia de apendicite. Se a pessoa tivesse aquilo, o apêndice estourava e a pessoa podia morrer por causa daquilo. A gente não se beneficiará desse avanço científico que é fruto da graça comum de Deus, que iluminou a mente de cientistas, de profissionais que foram vocacionados, foram dotados por Deus com uma capacidade mental para descobrirem. Primeiro, a anestesia. Quando que a anestesia foi descoberta? Entendeu? Se você volta 300 anos atrás e você tivesse que fazer uma cirurgia, meu irmão, entendeu? Se você fosse para uma guerra há poucos séculos atrás e você tivesse que amputar uma perna, não tinha anestesia. Mesmo na época de Calvino, na época da igreja primitiva, gloriosa igreja primitiva, que anestesia se tomava? Você não glorifica a Deus pela anestesia toda vez que você tem que fazer uma cirurgia, no dente, por exemplo? Então, assim, a gente tem que glorificar a Deus por esses avanços. Eu acho que uma história também que ajuda a gente a entender isso, a gente tem várias, né? Tem um livro do Richard Baxter que ele destaca isso falando sobre depressão, e já na época dos pós-reformadores, né? Que é um pouco mais, alguns séculos atrás. A gente tem mesmo, há 2 séculos atrás, o próprio Charles Spurgeon, inclusive a publicação aqui da Editora Fiel, A Depressão de Spurgeon, né, do Zack Svine, em que ele relata um pouco dessa luta de Spurgeon com essa enfermidade, com a depressão em si. E mesmo na época de Spurgeon, tinha gente que tinha dificuldade de entender isso, e não era chamado de depressão na época dele, como eu disse, é uma palavra modernamente chamada assim, mas se chamava de melancolia, já na época de Baxter, que é anterior a ele, também se chamava da doença de melancolia. Alguns chamavam de outra forma, mas eles consideravam doença e deveria ser tratado pelo médico. Spurgeon, inclusive, foi tratado por médicos daquilo que hoje é conhecido como a depressão de Spurgeon, né, que está nesse livro da Fiel. Então, e ele mesmo, em um sermão famoso dele, eu cito esse sermão no livro, esse outro livro da Fiel, Depressão de Spurgeon, cita também, um que ele fala sobre enfermidades mentais, e ele cita os hipocondríacos, que são pessoas que os outros dizem que têm mania de doença, né? Que toda hora tem mania de doença e tal, acha que está doente e tal. E ele diz, né, os hipocondríacos, eles são doentes de fato. Há uma alteração na mente deles que os leva a acreditar que, de fato, eles estão doentes, eles precisam ser tratados. O problema deles é real. Embora a dor não seja física, a dor na mente é real. E não é porque você não sente e não tem a hipocondria que você vai julgar o teu irmão como falso ou como qualquer outra coisa, ou como pecaminoso. Eles precisam ser tratados, eles precisam ser cuidados da luta, da enfermidade deles, né? Então, ele mesmo era alguém que entendia isso como algo que precisava ser explicado para as pessoas dos seus dias. Mas, para você ver, a gente está 130 anos, dependendo da época da vida de Spurgeon, né? Mas da morte dele para cá, são quase 130 anos, 120, 130 anos, e não avançou-se muito em termos de a depressão ainda ser um tabu, não só no meio da igreja, mas inclusive no mundo como um todo. Até que a pessoa seja enferma, até que a pessoa caia em depressão. Ou alguém que ela ame muito passe por isso e ela veja na pele que isso é real. Aí talvez ela vai mudar de opinião da pior maneira possível e vai ver que, de fato,
há uma alteração, como, por exemplo, no caso das pessoas que têm síndrome do pânico, que não consegue sair de casa, não entra no elevador. Há uma alteração, uma depressão, né? Na percepção da realidade. Você vai falar que a pessoa está mentindo, que aquilo é invenção da cabeça dela, isso não é real, fazer como supostamente eu faria com Elias, se eu estivesse lá com ele no Horebe, né? Lógico que não, né? Eu sei que você... Então fica aqui, não precisa entrar, eu trago as coisas para você. Vamos ser o anjo de Deus, entende? E não ficar tentando procurar o pecado escondido no coração da pessoa, o que é algo, a meu ver, muito desumano. E, além disso, se a pessoa ouvir o meu conselho errado, ela pode ter surtos psicóticos desenvolvidos por conta dessa questão, do não tratamento desses problemas mentais, que podem levá-la ao suicídio. E aí, só para fechar essa parte, né, uma vez eu fui pregar sobre esse assunto em São Luís do Maranhão, e aí depois eu fui num programa de rádio, e aí a ideia era 1 hora o programa de rádio, meia hora eu falaria sobre o assunto e meia hora pessoas ligariam para fazer perguntas, né? Aí uma senhora me ligou, e a senhora de seus... até cito essa história no livro. É uma senhora com seus quase 80 anos de idade. Ela queria fazer uma pergunta sobre a mãe dela. Então, aí você faz as contas. Uma senhora com quase 80 perguntando da mãe, quantos anos tinha a mãe, né? E ela falou, olha, minha mãe era uma mulher muito temente a Deus, ia na igreja, ajudava todo mundo, uma serva do Senhor, da Assembleia de Deus, ela falou, bem do interior do Maranhão. E ela falou, a gente não sabe o que aconteceu e eu queria fazer uma pergunta para o senhor, né? Porque, assim, todos nós, filhos, netos, bisnetos, aprendemos a amar o Senhor olhando para a vida da minha mãe. Nós estamos na igreja, os pastores. Aqui na cidade, todo mundo conhece a minha mãe. Ela é um exemplo de fé e tal. O dinheirinho que ela ganha, ela dá tudo para a igreja, para o seminarista, ajuda os evangelistas, os obreiros que tem na Assembleia de Deus e tal. Só que aí, recentemente, ela começou a parar de comer, a gente não sabia por quê, ela começou a ficar meio estranha, já não queria ir mais na igreja. E ela vivia na igreja, todas as reuniões de oração, círculo de oração, encontro das mulheres, encontro de jovens, ela estava lá. Culto nem se fala, evangelismos, ela ia. Só que agora ela não queria ir mais. E, assim, não era ela, entende? A gente chamou o pastor veio, orou, depois veio de novo, orou. Aí o pastor começou a desconfiar e disse para ela que era algum pecado na vida dela. Que ela estava em pecado, porque ela não queria sair de casa, não queria sair da cama mais. Estava com dificuldade de comer, falou que não tinha mais vontade de ir na igreja. Como que não tem vontade de ir na igreja? A senhora não é crente? Como assim não tem vontade de ir na igreja? E ela, não sei lá, pastor, eu estou meio desanimada, falar esse desânimo aí. Aí começou a falar que é pecado, até que o pastor desanimou, não foi mais. E a própria família deu graças a Deus. E aí, era uma cidade bem pequenininha, tinha uma outra igrejinha lá, só tinha as duas. E aí ela chamou a filha, né, de 80, chamou o pastor dessa outra igrejinha, que veio e falou que é absurdo, você me perdoa, eu sei que eu não posso falar assim por causa da questão da ética pastoral, mas é um absurdo isso que o pastor falou, que é pecado. Uma senhora como ela, todo mundo conhece, eu queria ter ela na minha igreja, né? Isso não é pecado, isso aqui é um demônio. Nossa. Aí falou, isso daqui e não é não, isso daqui é um monte de demônio na vida dela, a gente tem que expulsar, a gente tem que fazer uma obra aqui. E aí ela disse, pastor, ele fez de tudo, impunha a mão, chacoalhava, ungia com óleo, colocava umas plantas lá na minha mãe, que eu não sei o que era, ungia a cama, ungiu a parede do quarto. A casa ficou toda lambuzada, até o ponto que a gente pediu para ele não vir mais, porque estava nojento. E ela falou, e aí, pastor, para resumir, e ela ficou, e assim, só teve ela que me ligou, porque ela ficou quase meia hora falando, contando a história com detalhes, e eu estou resumindo muito aqui, né? E ela disse que um dia de manhã, a mãe dela já não saía mais da cama, ela foi lá levar alguma coisa para a mãe comer, e ela viu que a mãe não respondia ao bom dia dela, a paz de Cristo e tal. E ela chegou e a mãe estava com a boca assim, cheia de espuma de lado, e ela viu um potinho de veneno, de matar rato. E aí ela viu que chamou o médico, ela se envenenou, e ela se matou. Aí ela ficou muito triste, obviamente, porque a mãe tinha morrido, tinha tirado a própria vida com o veneno, uma senhora de quase ou mais de 100 anos de idade. Aí, enfim, tinha que fazer o velório, né? Aí ela falou, vamos fazer o velório na igreja, porque minha mãe, imagina, onde que eu vou fazer o velório da minha mãe? Nem cabe no velório municipal as pessoas. Né? Aí o pastor da igreja dela não deixou,
E o outro pastor falou que lá não faria também, porque está escrito na Bíblia que os suicidas vão para o inferno. E não está escrito, obviamente, não mas nesse pensamento popular acredita-se que quem tira a vida vai para o inferno, perde a salvação. Sim. E aí os pastores falaram isso para ela. E ela falou, olha, pastor, a gente não sabe assim, onde está minha mãe. Eu estou te ligando porque eu quero saber onde está minha mãe. Meu pai. Ela falou, eu estou te contando essa história toda para o senhor me explicar o que aconteceu com a minha mãe e onde está minha mãe. Foi isso aí que o senhor está falando? Ela nunca tinha ouvido falar de depressão, coisa assim. Aí, enfim, imagina, né? Aí eu falei, olha, minha irmã, né, baseado no teu testemunho, eu não conheci tua mãe. Eu não tenho dúvidas que a tua mãe está no céu. Eu não tenho dúvidas que quando eu chegar lá, você chegar lá, teus filhos, teus netos, vocês irão se reencontrar, que na ressurreição a gente vai se alegrar com ela. Eu não tenho dúvida disso. Eu expliquei, o que a tua mãe teve provavelmente foi tudo isso que eu expliquei aqui sobre a depressão. Se eu te conhecesse, se eu tivesse aí, sem dúvida nenhuma eu te incentivaria a levar tua mãe a um hospital, a um médico. Se ela tivesse sido medicada, tratada, diagnosticada, provavelmente ela continuaria indo na igreja, continuaria comendo, vivendo uma vida normal até quando Deus a chamasse. Mas por conta dessas alterações que a gente não sabe quais foram, porque pode ser uma miríade de coisas, ela acabou criando essas alterações que levaram ela a esse surto. E eu disse, eu não tenho dúvida que a tua mãe tirou a própria vida sem saber o que ela estava fazendo. Como é 90% do caso das pessoas que se suicidam, sem saber que estão se suicidando. Falei, fique tranquila que a sua mãe nem sabia o que ela estava fazendo. Aí eu fui acalmando o coração dela, tal. Ela ficou um pouco mais feliz, esperançosa. Mas só para dizer como isso é real. Como há pessoas que desconfiam, sabe, dessa possibilidade, e por desconfiar, acabam ou deixando de se medicar, ou se tratar e tudo mais, ou desincentivam pessoas de buscar um tratamento. Por isso é algo tão importante, tão urgente, sabe? Eu não tenho como não ver a graça de Deus nesses tratamentos. Como eu vejo na cirurgia de apendicite para o meu filho, como eu vejo na anestesia da cesariana da minha esposa, como eu vejo na anestesia do meu cirurgião dentista, eu dou glória a Deus. Eu não dou glória ao médico ou ao cara que inventou. Eu não quero nem saber quem inventou a anestesia. Eu dou glória a Deus que eu não senti nada, entendeu? Eu entrei, saí, acordei em casa. Eu não vou dar glória a Deus por aquilo? Como é que eu não posso dar glória a Deus pela graça dele, que desenvolveu a ciência a tal ponto de me permitir tratar uma doença que pode me levar ao suicídio? Então, eu devo enxergar a depressão como uma doença e que pode ser tratada com a graça que Deus nos deu, por meio da ciência, com a ciência médica que a gente tem hoje e também terapêutica que a gente tem hoje, e enquanto nós somos acompanhados biblicamente por irmãos na fé que nos sustentam, enquanto nós estamos sendo tratados do outro lado ou em outro campo, entende? Eu acho que nós devemos olhar dessa maneira inteira para o tratamento, para o cuidado. E eu creio que isso glorifica muito a Deus. Amém. E eu creio que amanhã, se a ciência descobrir mais coisas que hoje nós não sabemos, como, por exemplo, a cura do câncer, a gente vai deixar de buscá-la só porque hoje não existia? Não, quanto mais a ciência avança, isso é fruto da graça comum de Deus, de nos permitir viver melhor à medida que os anos vão passando. E a gente glorifica a Deus por isso, mais do que as pessoas que se debruçaram, né, sobre essas pesquisas e descobriram isso que nos abençoa. Nós não damos glória a essas pessoas, nós damos glória àquele que deu inteligência a essas pessoas para chegarem onde elas chegaram. Né? Então é isso. Eu queria te agradecer isso, por entender esse chamado do Senhor, por entender essa necessidade que a gente tem de levar essa verdade aos corações e às mentes também dos nossos irmãos que estão sofrendo, né? De irmãos, de irmãs, de senhoras, de senhores que tiveram essa depressão. Né? É tão interessante ver essa imagem de uma rua inteira, né? Da rua inteira lisa e de repente você tem um buraco, uma depressão e você continua. E tem gente que não volta, né? Fica descendo, continua descendo e cavando sua depressão. Muito obrigado. É um prazer. Obrigado pelo seu tempo conosco. Se você puder, né, ter as suas palavras finais para quem nos ouve, para quem nos assistiu, quiser agradecer a quem você desejar. Eu, na verdade, te agradeço muito pelo tempo,
pela aula. A gente tem visto já nos últimos podcasts várias aulas. Essa foi novamente uma aula que nos incentiva, que nos mostra a necessidade, né? Eu, diversos momentos, estive emocionado aqui. Graças a Deus, o Willy coloca a câmera no nosso convidado e não me deixa mostrar chorando. Obrigado, Willy. Mas queria te agradecer e deixar o senhor também livre para poder agradecer e incentivar, né? Mais palavras, com certeza, de encorajamento vai ser muito bom. Legal. Eu quero primeiro dizer assim que eu sou muito grato à editora Fiel por ter publicado esse livro, né? Eu acho que a Fiel acreditou nesse conteúdo e nesse livro e de alguma maneira se arriscou publicando isso, porque é algo que de alguma maneira mostra uma posição. E embora a Fiel não tenha que obrigatoriamente ter a posição que está presente no livro, mas de alguma maneira ela dá uma plataforma para algo que está sendo dito, né? Então, agradecer a Fiel por isso, que desde 2016 tem me permitido divulgar essa mensagem. E agradecer também a vocês aqui do podcast por me convidar para estar aqui falando hoje sobre esse assunto, né? Espero voltar para falar sobre outros também. Vamos. E dizer para vocês que estão ouvindo a gente, né, que estão acompanhando, que, de fato, como diz o subtítulo do livro, a Bíblia nos ensina de uma maneira muito especial o cuidado de Deus diante do sofrimento dos seus servos. Um dos salmos que todos nós gostamos muito na Bíblia é o Salmo 23, né? Que fala do nosso bom pastor e tal, que ele nos leva a pastos verdejantes, que ele refrigera a nossa alma, que ele nos guia mansamente. Então, tudo parece muito bom. Mas aí chega no versículo 4, ele diz, mas ainda que eu andar pelo vale é uma alteração. Uma depressão. Entendeu? E é o vale da sombra da morte, entendeu? Não é um lugar gostoso. Sim. Não é um lugar onde a gente vai viver. É um vale da sombra da morte. Você vai passar e vai sair dele, mas você vai passar. Então, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não tenho o que temer, porque tu estás comigo, não é? A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, a gente pode saber que a gente vai ter o cuidado, a gente vai ter o consolo de Deus diante de qualquer sofrimento, diante de qualquer vale, buraco que a gente venha a passar. A gente pode acreditar que Deus vai estar ali, silenciosamente, presente sempre com a gente, nos ajudando por todos os meios que Ele quiser usar para poder nos abençoar. Porque o propósito dele, de fato, é isso, né? É nos amar. E Ele pode nos amar, inclusive, por meio dos sofrimentos. Os sofrimentos e as tragédias são também uma forma de Deus nos amar. E que às vezes a gente não entende, mas é uma forma de Deus nos amar, né? Não há nada que aconteça conosco que não contribua para o nosso bem, né? O apóstolo Paulo escreveu. E essa é uma outra forma de a gente perceber que é possível, sim, vermos a graça, o consolo, o conforto, o amor, aprendermos mais sobre o ser de Deus, mesmo em momentos de profundo sofrimento. Então, que Deus possa abençoar todos vocês também que estão nos ouvindo e é isso. Conheçam o livro e depois digam lá o que vocês acharam. Se tem que dizer alguma crítica, fiquem à vontade para criticar também. Faz uma segunda edição, né? Quem sabe a gente pode melhorar, aumentar, que pode ser analisado. Tem vários personagens, inclusive, que eu não trato aqui, que depois, falando em algumas igrejas, por que você não falou desse caso, daquela situação e tal? Então, existem algumas ideias de outras situações bíblicas que poderiam ser tratadas, sabe? Que são muito interessantes. Quem sabe um dia, né? Muito bom. E eu queria te ensinar.